meu povo lindo, meu povo bonito, tudo bom com vocês? Rafão na área, professor Rafael Manarino. Vamos trabalhar hoje algumas questõezinhas da Selecom, bem de boa, tá, galera? Vamos trabalhar aqui bem tranquilamente. Espero que você goste, que consiga tirar suas dúvidas. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Se você quiser adquirir nosso curso básico ou o nosso curso de reta final, só com as questões fechadinho. Então, vamos que vamos. Slide na tela. No título do texto, total de mulheres responsáveis por domicílios cresce, revela censo. A palavra em destaque é classificada como. Aqui, domicílios é substantivo, é pronome, é adjetivo, é verbo. Domicílios não é verbo. Porque domicílios não dá para eu flexionar no passado, no presente ou no futuro. Concordam comigo? Verbo é uma palavrinha que eu gosto muito de pensar que ela varia no tempo. Ou seja, no ontem, no hoje e no amanhã. Por exemplo, vender. Eu posso pensar que ontem eu vendi, hoje eu vendo e amanhã eu venderei. Fechado? Domicílios eu não consigo fazer isso, então domicílio não é verbo. Fechado? Adjetivo. Domicílio é uma característica de alguém? Nossa, você é muito legal, você é muito bonito, você é muito alto, você é muito domicílio. Domicílio é uma característica? Não. Lembrando que o adjetivo é uma característica. Fechado? Pronome, galera. Pronome também fica meio complicado, né? Porque vamos lá. Você tem um pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo. Quem são os pronomes demonstrativos? Este, esta, aquele, aquela, né? Você tem pronome possessivo. Pronome possessivo, meu, teu. Você tem pronome relativo. Pronome relativo, quem é? O que você troca por o qual, é um cujo, tá? Você tem pronome indefinido. Pronome indefinido por um todo, um qualquer, algum. Então, galera, também não é pronome, né? Então, dentro das classes, domicílio é um substantivo, porque domicílio é utilizado para nomear, dar nome, fechado? Então, domicílio é um substantivo, fechado? Sem mistério aqui. É importante, cara, você sempre jogar com as alternativas, né? Porque as alternativas, elas acabam te dando algumas dicas, elas acabam te dando alguns, como eu posso dizer, uns caminhos para você raciocinar em cima da questão. Então você vai lá, você sabe o que é verbo, você sabe o que é adjetivo, você sabe o que é pronome. E aí acaba que a questão fica um pouquinho mais fácil, né? Domicílios é um nome, é um termo utilizado para nomear algo, então domicílios é um substantivo. Fechado? Show de bola. Vamos lá. Na população economicamente ativa brasileira, a maior exposição, blá, 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 blá. Nesse parágrafo do texto, há uma relação de causa e consequência, causa e generalização. Beleza, vamos lá então. Na população economicamente ativa brasileira, a maior exposição a dias de calor representou também no período 2014-2023 uma perda de 6,2 bilhões de horas de trabalho devido às temperaturas elevadas, gerando, isso aqui me interessa, ó, gerando uma perda potencial anual de 19,6 milhões. Galera, uma clara relação de efeito aqui, né? Uma clara relação aqui de efeito. Você joga um resultado, né? Deixa eu te dar uma dica aqui. Vê se você consegue colocar aqui, ó, o fato de fez ou faz, né? Depende. Fez com que. Se você conseguir jogar o fato de fez com que, o fato de é a causa. Fechado? E o fez com que é a consequência. Então vamos lá. Vou colocar aqui com o marca-texto amarelo. O fato de uma maior exposição a dias de calor fez com que gerasse uma perda potencial anual. Deu para entender? Então aqui
você tem o fato de, que é a minha causa, né? Que é um ponto importante. A causa é um fato que vem antes, fechado? E você tem depois aquilo que é o resultado, a consequência, que vem depois, ou você pode pensar como um resultado, fechado? Então aqui, gabarito sem sombra de dúvidas, causa e consequência, beleza? O que vai acontecer é que esse verbo aqui, ó, gerando, esse gerando aqui, ele está no gerúndio, né? Então ele dá uma ideia de uma oração reduzida. Mas se você perceber o gerando ele dá até uma ideia de aquilo que resulta, né? Algo que causa. Gerando seria um resultado, beleza? Então, em se tratando aqui de causa e consequência, mesmo que não haja um conector, né? Consequência, por exemplo, um tão que, um tanto que, um de sorte que, mesmo que não haja esse conector de consequência, o fato de você reparar que há uma causa, que há um motivo, e esse motivo gera alguma coisa, já é suficiente para você marcar causa e consequência, entendeu? Porque às vezes a banca coloca orações sem o conector. Quando ela coloca orações sem o conector, fica mais difícil. Por quê? Você vai ter que ir pelo sentido das orações. Beleza? Mas nada que você não arrebente. No mesmo período, na safra 23/24, operaram 259 unidades produtoras. Aqui ele está falando que há uma oração, há duas orações, e ele está falando que aqui subordinada, e ali no final ele fala subordinada e oração coordenada. Beleza. Ponto importante aqui, galera. O ponto importante é que você tem a oração, e oração é algo que precisa ter sentido e precisa ter verbo. Fechado? Oração precisa ter sentido e precisa ter verbo. As nossas orações são orações coordenadas. Tecnicamente falando, orações coordenadas são orações independentes. Ok? E você tem as orações subordinadas. As orações subordinadas seriam orações dependentes. Sintaticamente falando, tá? Beleza? Cara, eu não vou entrar nessa discussão de independência ou dependência aqui, beleza? Agora, isso aqui, caso apareça, é importante que você saiba. Ele está querendo, nesse período aqui, o que é um período? É uma unidade que você tem uma ou mais orações, beleza? Se você visualizar comigo, operaram é verbo. Então aqui eu estou achando apenas um verbo. Se eu estou achando apenas um verbo, eu estou achando apenas uma oração, pô. Perfeito? Então, na verdade, eu não tenho uma oração subordinada. E uma coisa importante aqui. Quando você tem uma oração que é subordinada, ela precisa ser subordinada a uma outra oração, que a gente chama de principal. Se você tem uma oração que é coordenada, tecnicamente é uma oração que é coordenada a uma outra oração. Então, oração subordinada e oração coordenada são orações no período composto, ou seja, onde há mais de uma oração. Fechado? Como ali eu só encontrei um verbo, eu só tenho uma oração. E quando eu tenho apenas uma oração, turma, quando eu tenho apenas uma oração, eu chamo isso aqui de período simples. Ok? Eu chamo isso aqui de período simples. E a oração do período simples, quando só tem apenas uma oração, tá? Período simples. E a oração do período simples é chamada de uma oração absoluta. Fechado? Uma oração absoluta. Como aqui só achei um verbo, há uma oração subordinada? Não. Há duas orações subordinadas? Não. Não há nenhuma oração subordinada? Tecnicamente não há. Eu tenho uma oração absoluta. Há uma oração subordinada e uma oração coordenada? Não tenho. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é a letra C, não há nenhuma oração subordinada. Beleza? Lembrando sempre que isso aqui é um assunto que vai cair na sua prova da Serecom, tenho certeza absoluta.
conjunção, tá? Então, as conjunções coordenadas e as conjunções subordinadas são extremamente importantes. E oração. Oração coordenada e oração subordinada. Isso vai estar na sua prova da guarda. Beleza? Então, em se tratando de Selecon, conjunção é mais certo do que você morrer um dia. Beleza? Então, aqui nós temos uma questão que vai estar na sua prova. Pode ficar tranquilo. Beleza? No mesmo período da safra anterior, 4 usinas haviam concluído a moagem. O verbo em destaque está flexionado. Flexionado significa que esse verbo está conjugado no... E aqui eu tenho os tempos, ó. Pretérito imperfeito, perfeito e mais perfeito. Eu tenho os tempos verbais. Indicativo e subjuntivo, eu tenho os modos verbais. Perfeito? O que vai acontecer aqui? Eu preciso que você saiba muito fortemente quem é esse I aqui, ó. Muito fortemente quem é esse I. Por quê? Nos verbos, existe o que a gente chama de DMT, que é a desinência modo temporal. Beleza? O que é a desinência? O que é a desinência modo temporal? Deixa eu te mostrar isso aqui, que isso aqui vale ouro. A desinência modo temporal, desinência é algo que marca, tá? Desinência é algo que identifica. Bom, se ela é uma desinência modo temporal, então ela marca o modo e o tempo. Lembrando, modo são 3 na língua portuguesa: indicativo, subjuntivo e imperativo. E o tempo vai depender de cada modo. Beleza? O que vai acontecer? Quando você pega os verbinhos de primeira conjugação, o que são os verbinhos de primeira conjugação? São os verbinhos terminados em "a". Quando esses verbos terminam com "vá", significa que eles estão no pretérito imperfeito do modo indicativo. Ok? Agora, quando você pega um verbo de segunda ou de terceira conjugação, eles não são mais, quer dizer, terminados em "er" de segunda ou em "ir" de terceira, eles vão assumir a seguinte terminação para a gente, ó, terminação "ia". Então, significa que a gente está no pretérito imperfeito do indicativo. Como assim, Rafa? Você consegue dar um exemplo mais prático para a gente? Sim, claro. Se você pegar, por exemplo, o verbo falar, o verbo falar é um verbinho de primeira conjugação. Então, como é que é o verbo falar no imperfeito? Você vai ter que jogar o "vá". Então, vai ficar eu falava. Deu para entender? Eu falava. Tu falavas. Ele falava. Olha o "vá" aqui. Estão vendo? Agora, por exemplo, se você pega o verbo comer é um verbinho de segunda conjugação, ó, terminado em "é". Quando você pega o verbo comer, vai ficar aqui, ó. Comia, comias. Olha o "i" aqui, ó. Ele comia, no pretérito imperfeito. Viram o "i"? Então, a marca do pretérito imperfeito é o "vá" ou o "ia". Fechado, galera? Então, quando eu falo haviam, olha o "i" aqui, ó. Então, você já sabe que você vai procurar o pretérito imperfeito do indicativo, do subjuntivo não. Então, gabarito é letra B de bola. O pretérito imperfeito do subjuntivo, turma, é o que termina com SSE. Então, seria se eu falasse, se eu comesse, se eu partisse, se houvesse. Fechado, galera? Se houvesse. Então, aqui você teria essa percepção de verbos no pretérito imperfeito, do indicativo ou do subjuntivo. Fechado? Cuidado com esses verbinhos aqui, ó. Verbo ter no pretérito imperfeito. Verbo ter no pretérito imperfeito é o tinha. Verbo por no pretérito imperfeito é o punha. Verbo vir no pretérito imperfeito, vinha. Verbo ser no pretérito imperfeito, era.
ok? Esses verbos aqui, eles costumam cair muito em prova. Por que eles costumam cair muito em prova? Porque a forma deles é uma forma diferente. Vocês estão vendo aqui, ó? É uma forma diferente. Fechado? Então, quando você trabalha o pretérito imperfeito, é muito comum esses verbos aparecerem aqui. Beleza? Agora, fora isso aqui, se você conseguir gravar o VAR e você conseguir gravar o IA, a coisa já flui muito mais tranquilamente para você. Tá bom, galera? Beleza? Então, a resposta dessa questão pra gente, letra B de bola. A gente mata mais uma questãozinha aqui. Fechado? E aí, em se tratando de verbo para Selecom, cai muito essa característica aqui de conjugação verbal. Muito. Beleza? Então, quando você trabalha essa parte de verbo para Selecom, você pode ficar tranquilo que a parte de conjugação verbal é a parte mais indispensável assim, para a gente. Fechado? Então, acho também um assunto extremamente importante aqui. Combinado? No título do texto, há duas orações coordenadas, uma única oração coordenada, duas orações coordenadas, uma oração subordinada, duas orações coordenadas e duas orações subordinadas. De novo, em se tratando de oração, o que a gente tem que ter aqui? Adotará é verbo. Adotará é verbo, ok? E terá é verbo. Opa! Então, se eu achei dois verbos, significa que eu achei duas orações. Não é isso? Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Show de bola. E aí, essas orações, eu vou ver qual é a relação. Relação de dependência, relação de independência. Como é que vai funcionar isso aqui. Fechado? Então, ó. União Europeia adotará tarifas de até 35,3% a veículos elétricos da China. E Tesla, poderia colocar aqui, ó, poderia colocar um E aqui, ó. E Tesla terá taxa de 7,8%. Repare, turma, que o ponto e vírgula aqui, ó, marca a primeira oração. Porque é a informação em relação ao primeiro verbo, ó. Beleza? E depois do ponto e vírgula, eu tenho a segunda oração. Vocês estão vendo que, tecnicamente, as orações elas não dependem uma da outra sintaticamente falando. Quer ver uma diferença que eu vou colocar aqui para você? Repara aqui, ó. Quando eu digo, ó, o professor disse que haverá aula. Olha aqui a relação entre essas duas orações. Disse é verbo, haverá é verbo. Beleza? Antes do que, eu consigo cortar, porque esse que e toda essa oração aqui dá para eu trocar por isso. Então, esse aqui é o que a gente chama de conjunção integrante. Se a conjunção integrante introduz um tipo de oração, porque eu não vou te falar que oração que é, para não te dar dica em relação ao que eu quero mostrar para você. Olha essa primeira oração aqui, ó. O professor disse. Olha essa primeira oração aqui, ó. O professor disse. Vocês estão vendo que o professor é o sujeito do verbo dizer, quem disse? O professor. E quem diz não diz algo? E esse algo, ou seja, o complemento do verbo é a segunda oração, pô. Ou seja, a segunda oração, olha só, turma, a segunda oração completa sintaticamente, né, porque ela é o objeto direto,
sintaticamente a primeira oração. A segunda oração completa a primeira oração. Então, aqui, o que eu mostro para você? Eu mostro para você que isso aqui eu tenho uma oração subordinada. Eu mostro para você que eu tenho uma oração subordinada. Você está vendo que aqui, ó, repare, a União Europeia adota algo, a alguém, né? Adota algo a veículos, e Tesla, que é o sujeito ó, da outra oração, terá alguma coisa. Perfeito? Repare que as duas orações possuem um sujeito, possuem um verbo e um complemento. Um sujeito, um verbo e um complemento. As duas orações, ó, possuem um sujeito, um verbo e complemento. União Europeia adotará tarifas. E a de baixo, Tesla terá taxa, que é complemento. Sujeito, verbo e complemento. Olha a diferença aqui. Essa primeira oração, ó, a primeira oração você tem que o professor, que é sujeito, disse que é verbo, mas o complemento, ó, o complemento é a segunda oração. Tá vendo a diferença? Isso aqui é uma característica de subordinação. Isso aqui é uma característica de coordenação. Fechado? Então eu tenho duas orações que não se relacionam sintaticamente, de modo que uma complete a outra, no caso, né? Então eu tenho duas orações coordenadas, exatamente isso aqui, galera. Letra A é a nossa resposta. Beleza? Uma única oração coordenada? Não. Duas orações coordenadas e uma subordinada. Isso aqui, quando você tem coordenação e subordinação no mesmo período, é o que a gente chama de período misto, tá? Não é o que ocorre. E duas orações coordenadas e duas orações subordinadas. Também não. Eu tenho duas orações, vocês entenderam aqui? Eu tenho duas orações que preenchem, que não se completam sintaticamente. Olha a oração aqui de baixo, como a segunda oração preenche a primeira. Olha lá em cima como você consegue ter os termos dentro de cada oração de maneira independente, sem que uma oração dependa da outra. Fechou? Então, isso é um ponto importante, tá? Show de bola, galera. Vamos para a próxima. O financiamento da educação em todo o mundo é uma preocupação. As palavras destacadas são, respectivamente, classificadas como. Então, vamos lá. Quando você trabalha aqui, ó, quando você trabalha financiamento, você tem esse Ozinho aqui que está acompanhando o financiamento. Presta atenção numa coisa. Acompanhar não é estar ao lado, tá? Acompanhar não é estar ao lado. Esse O está no gênero masculino, está no singular. Acompanhando aqui o masculino e o singular aqui dessa palavra. Então, eu consigo observar que este termo aqui é um artigo, e um artigo acompanha quem? Um artigo acompanha um substantivo. Beleza? Então, o primeiro termo é um substantivo. Beleza? O primeiro termo é um substantivo. O segundo termo. O financiamento da educação em todo mundo é uma preocupação. É uma preocupação. Beleza? Você pensar nesse uma aqui como artigo ou numeral, não importa ele ser artigo ou numeral, tá? Eu vejo aqui como um artigo, porque não é uma preocupação e não duas. É uma preocupação qualquer, e eu consigo trocar aqui pelo a preocupação, por um artigo, então veja aqui como artigo. Se aqui você tem um artigo, é uma preocupação, você tem que o artigo acompanha quem? O artigo acompanha substantivo. Beleza? O artigo acompanha substantivo. Então é substantivo e substantivo também. Resposta letra D. Chave? Não poderia ser verbo, porque, de novo, cara, preocupação não dá para você colocar, por exemplo, no passado, no presente ou no futuro. Preocupação não dá.
Preocupar-se é que é o verbo que dá. Ah, hoje eu me preocupo, ontem eu me preocupei. Mas a preocupação não dá para você flexionar no passado, no presente e no futuro. Se você fala assim, ó, ontem a preocupação, ontem a preocupação tomou conta. Hoje a preocupação, ó, fiz no passado lá em cima, vou fazer no presente agora. Hoje a preocupação toma conta. E amanhã, ao futuro. E amanhã a preocupação. E amanhã a preocupação tomará conta. Fechado? Repare como a palavra preocupação ela se manteve inalterada aqui nas estruturas. Quem flexionou, quem foi para o passado, para o presente e no futuro, foi o verbo tomar. Ó. Passado, presente e futuro. Então, isso aqui é a característica de verbo. Entendeu? Por que a Selecom gosta muito disso, cara? A Selecom gosta muito disso porque alguns substantivos, principalmente os nossos queridos substantivos abstratos, tá? Os nossos substantivos abstratos, eles são designativos também de ação. Então, assim, geralmente você aprende o que é verbo. Verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, não é isso? É isso, Rafa. Show. Só que ser designativo de ação, não é exclusividade do verbo. Os substantivos abstratos também conseguem indicar ação, tá bom? Então, quando você fala assim, ó, o beijo, como eu coloquei um artigo aqui antes, esse beijo é um substantivo, beleza? É um substantivo abstrato, porque tecnicamente ele é indicação. Substantivos abstratos indicam ação, entendeu? A compra. A compra aqui é substantivo, que está aqui com artigo, beleza? E também indicação. Porque o beijo, turma, nada mais é do que a ação de beijar e a compra nada mais é do que a ação de comprar. Fechado? Então, quando você trabalha, por exemplo, financiamento, o financiamento te passa uma ideia de ação. Financiamento seria a ação de financiar. Você poderia pensar dessa forma, beleza? E aí, quando você percebe esse substantivo, que é um substantivo abstrato que a gente classifica, você fica muito nessa sensação de indicação de ação. Aí a percepção para o verbo fica mais tendenciosa, porque você aprendeu que o verbo é indicação. E você aprendeu que o substantivo é usado para dar nome. Mas o substantivo abstrato, ele tem a possibilidade também de indicar ação. Beleza? Show de bola. Próxima questãozinha aqui pra gente. O que ele quer? A oração em destaque é classificada como subordinada. Lembrando que oração é uma estrutura que tem sentido e tem o quê? Verbo. Beleza. Representantes de diversos países que participam da reunião global de educação em Fortaleza firmaram. Vamos lá. Participam é verbo, então a oração já está aqui destacada, bem tranquila para gente. Essa oração é iniciada pelo que, e o que é sempre um elemento muito importante para a gente, né? O que esse que está fazendo? Esse que está retomando países. Representantes de diversos países que participam da reunião global firmaram o compromisso de encorajar, na verdade, poderia pensar melhor em representantes, né? Poderia pensar melhor em representantes, porque os representantes firmaram, né, esse compromisso. Não importa. O que você vai ter é que este que aqui, quando ele retoma um termo mencionado anteriormente, que a gente fala que isso aqui é uma função anafórica, tá? Preste atenção nisso aqui. O que é uma função anafórica? Função anafórica é quando o termo retoma o que foi mencionado anteriormente. Foi mencionado antes. Ok? Show. E se você observar, esse que dá para você trocar por os quais. Agora começa a ficar interessante então para a gente. Quando esse que
ele é anafórico. Quando esse que ele é anafórico. E ele pode ser substituído por o qual, a qual, ou plural, né? Os quais e as quais. Esse que é o nosso famoso pronome relativo. E se ele é um pronome relativo, ele introduz uma oração específica, que é a oração subordinada adjetiva. Fechado? Oração subordinada adjetiva. Agora deixa eu te dar uma dica. A oração adjetiva, turma, ela tem duas classificações, tá? A oração adjetiva, ela tem duas classificações. A oração adjetiva, ela pode ser explicativa ou ela pode ser restritiva. O que que isso acontece? Por que que eu coloquei essa dica aqui para você? Porque explicativa é com vírgula, para você nunca mais esquecer. E restritiva é sem vírgula, para você nunca mais esquecer. Fechado? A explicativa, gente, tecnicamente, é uma oração que ela tem que vir isolada por uma pausa, tá? Vírgula e tudo mais. Já a restritiva, ela não tem pausa. A restritiva, ela não tem pausa. Fechado? Bom, se você analisar aqui comigo, esse que retoma representantes e você troca por os quais. Se esse que retoma representantes você troca por os quais. Esse aqui é um pronome relativo, essa oração é uma oração adjetiva. Beleza? É uma oração adjetiva que está sem vírgula. Se ela está sem vírgula, ela é o quê? Restritiva. Então a resposta para a gente aqui na letra A, adjetiva restritiva. Para ser explicativa, ela tem que ser com vírgula. Para ser substantiva, primeiro, para ser substantiva, ela não é introduzida por pronome relativo, tá? A oração substantiva, ela é introduzida por conjunção integrante. Ela é introduzida por conjunção integrante. Qual é a conjunção integrante? Também é o que, tá? Vou botar aqui um asterisco. Asterisco, não asterístico, tá? Asterisco. E esse que, quando você troca por isso, ele é uma conjunção integrante, tá? Então, quando eu digo assim, o professor disse que haverá aula, igual eu botei naquele exemplo, o professor disse isso. Se eu conseguir trocar o que e a oração por isso, esse que é uma conjunção integrante. Se é uma conjunção integrante, a oração é subordinada substantivo. Ok? Mas não é o caso ali, porque o que você troca por os quais. Show de bola. Essa ferramenta pretende, outra questãozinha de verbo. O verbo destacado está flexionado no. O verbo destacado está flexionado no futuro do subjuntivo, presente indicativo, presente subjuntivo, futuro do presente do indicativo. Galera, essa ferramenta pretende. O pretende aqui dá a ideia de algo futuro. Dá a ideia de algo futuro. Quando você coloca pretende, você quer dizer algo de amanhã? É isso que você quer dizer? Ou você quer dizer algo de agora? Ou você quer dizer algo de agora? Essa ferramenta pretende agora. Ou então, olha a diferença para essa ferramenta pretenderá. Aí vê se esse pretenderá não é a ideia de futuro. Olha a diferença, perceberam? Então, futuro do presente está fora. Obviamente, esse futuro do subjuntivo aqui, que esse futuro do subjuntivo seria quando. Esse futuro do subjuntivo seria isso aqui, quando eu, ou no caso ela, né? Quando ela pretender. Que também se pretende não dá ideia futura, né? Então tá. Presente do indicativo ou presente do subjuntivo? Preste atenção, turma. O indicativo,
o indicativo é um modo verbal que indica certeza. Já o subjuntivo é um modo verbal que indica dúvida. Fechado? Certeza e dúvida. Quando você trabalha o modo indicativo, esse teu verbo ele vai expressar uma certeza. E, por exemplo, se for o presente ali, que é a nossa possibilidade de resposta, esse presente é um fato, cara. O presente do indicativo é um fato, é algo certo. Por exemplo, eu falo muito, eu estudo muito. Entende? Ela estuda bastante, é algo certo. Ok? Já o subjuntivo, nem ser presente e tudo mais, já não dá uma ideia tanto de certeza, dá uma ideia de dúvida. Quer ver? Presente do subjuntivo seria assim, ó, que eu fale. Se eu botar numa frase, você percebe muito mais a ideia de dúvida. Você percebe assim, ó, é importante que eu fale. É certo que eu vou falar? Não sei. Então, ó, essa ferramenta pretende, a partir de dados que são inseridos em órgãos públicos, levar à mesa do promotor de justiça informações sobre os candidatos. Então, essa ferramenta pretende, isso aqui é um fato, cara. Isso aqui é uma realidade, isso aqui não é uma coisa hipotética, não é uma coisa duvidosa. Entendeu? Então, aqui, você não tem o presente do subjuntivo, o que você vai ter é o presente do indicativo. Fechado? Você vai ter o presente do indicativo. Deixa eu te dar uma dica. Em se tratando de presente do subjuntivo, turma, em se tratando de presente do subjuntivo, o que vai acontecer? Os verbinhos terminados em "a", eles são conjugados em "é", isso no presente subjuntivo. E os verbinhos terminados em "er" ou em "ir", eles são conjugados em "a". Então, se fosse presente do subjuntivo, pretende é que verbo? Pretende é o verbo pretender, que termina em "er". Se fosse o presente do subjuntivo, como ele termina em "er", ele teria que ser conjugado em "a", que eu pretenda, que tu pretendas, que ele pretenda. Fechado? Então, toma cuidado com essa diquinha aqui, porque ajuda bastante em se embolar aqui com o presente subjuntivo. Por exemplo, que eu fale. Fale é de que verbo? Falar. Tá vendo que termina em "a"? Se termina em "a", ele está sendo conjugado em "é". Ok? Por exemplo, o verbo comer, que é conjugado em que termina em "er". Se ele termina em "er", ele tem que ser conjugado em "a". Então, por exemplo, o verbo comer vai ficar aqui, ó, que eu coma. Tá vendo? Então, essa dica aqui eu gosto muito de utilizar. Isso aqui, ó, tem lá em cima, toda hora eu vou lá em cima. Essa dica aqui eu gosto muito de utilizar para resolver as questões. Porque aí eu fico numa perspectiva de que, pô, o verbo é pretender e ele continua sendo conjugado em "é". Se ele continua sendo conjugado em "é", é porque ele se manteve no indicativo, onde a vogal temática aqui aparece para gente. Tá bom? Então, eu acho essa dica importante. Fechado, galera? Beleza. A única alternativa que apresenta todas as palavras corretamente acentuadas à luz da atual ortografia é. Beleza. Então eu quero acentuação. Também outra questão extremamente importante para a gente a nível de Selecom. Meu voo, isso aqui está errado, tá? Por quê? O e EE não é mais acentuado. Então, por exemplo, voo, essas palavras paroxítonas aqui não são mais acentuados, tá? Voo, enjoo. Saiu às 16 horas do aeroporto, a crase está correta, né? A crase está correta porque indica uma hora exata. Fechado? Indica uma hora exata. A feiura daquela gente me dava medo. Isso aqui é um ponto específico, tá? É a regrinha do hiato. Aqui, ó, forma um hiato. Mas em palavras paroxítonas precedidas de ditongo, ali não leva acento, tá? Então, por exemplo, você tem que saber feiura, você tem que saber baiuca, você tem que saber feiume.
e você tem que saber bocaiúva. São essas palavras que entram na regrinha do hiato de não serem acentuados. Essas palavras paroxítonas aqui, ó, feiura, quando elas são precedidas de ditongo, e esse ditongo é um ditongo decrescente, né? Elas não levam acento. Mesma coisa aqui, ó, bocaiúva, ó. Bocai, olha o ditongo aqui, ó. Bocaiúva. Aí aqui não leva acento. Feiume, você faz aqui, ó, feiume. Tá vendo como aqui tem um ditongo, então isso aqui não vai ter acento. Fechado? Então essa aqui tá errado. Assembleia, turma, esse ditongo aberto aqui, ó, em posição paroxítona, não leva acento. Então, assembleia, beleza? Em posição paroxítona, ele não é acentuado. Só vai ser acentuado em posição oxítona, por exemplo. Quer ver? Esses ditongos ei, oi, pastéis. Ó, pastéis leva acento. Por quê? É uma palavra oxítona. Então, os ditongos ei, oi e el. Esses ditongos, turma, eles são acentuados somente em posição oxítona, ok? Ou eles são acentuados em monossílabos tônicos. Posição oxítona e monossílabos tônicos. Em posição paroxítona, eles não são acentuados, tá? Então, assembleia não tem acento, geleia não tem acento. Reuso entra na regrinha do hiato, né? Reuso entra na regrinha do hiato, sozinho ou seguida de S, para frente não tem NH, certinho. E águas é uma paroxítona, turma, terminada em ditongo, né? Águas é uma paroxítona terminada em ditongo. Como águas é uma paroxítona terminada em ditongo, é acentuada corretamente. Então a resposta, letra D, de dado. Resposta letra D. Beleza? Os participantes responderam que ignoram o toque, respondem por mensagem de texto ou pesquisam um número online se for desconhecido. A oração destacada é, beleza. A oração destacada inicia por esse C aqui, ó. E este C, geralmente, ou ele pode ser uma conjunção integrante, quando você troca pelo isso. O C, ele pode ser causal, beleza? Quando ele equivale a um já que. Ou o C, ele pode ser condicional, quando você troca por um caso. Então, ó, o número online, caso... Aí você muda o verbinho ali, ó, caso seja desconhecido. Beleza? Então, esse C aqui, quando ele dá uma ideia de condição, ele é uma conjunção subordinada adverbial condicional. Turma, se ele é subordinado adverbial condicional, a oração também é uma oração, porque a oração subordinada adverbial, turma, recebe o mesmo nome da conjunção. Se a conjunção é condicional, a oração também é o quê? Condicional. Subordinada adjetiva não, porque tem que ser o pronome relativo, lembra? Tem que ser o pronome relativo. Não é coordenada, esse C não introduz oração coordenada, introduz oração subordinada. Subordinada substantiva, não, é substantiva só quando esse C equivale a uma conjunção integrante, é isso. Subordinada adverbial condicional. É o C quando você troca pelo caso. Aquele C ali você consegue trocar pelo caso. Então, certinho, galera. Resposta pra gente, letra D de dado. Ok? Beleza? Então, show de bola. Então, chegamos ao fim da nossa aulinha. Espero que você tenha gostado das questões, espero que você tenha aprendido. Qualquer dúvida, só você deixar nos comentários que eu venho ajudar, ou você pode me chamar lá no Instagram, @professor Rafael Manarino. Deixa eu ver se eu coloquei aqui no início do slide. Tá aqui, ó. Esse aqui é meu Instagram, @professor Rafael Manarino. Só você me chamar e tirar sua dúvida, que assim que possível eu vou responder. Beleza, galera?
Então, muito obrigado pela sua presença. Tamo junto e até a próxima. Beleza?